Fala, meus amigos. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito do livro de Colossenses. Estou fazendo os meus devocionais nesse livro, estudando mais a fundo esse livro. Quero compartilhar um pouco com vocês a respeito também desse livro, do que tenho aprendido. Queria, na verdade, expor esse livro aqui com vocês, pelo menos esse primeiro trecho. Eu não sei se isso daqui vai se tornar uma série ou não, ou se vai ser apenas um vídeo único. Mas eu quero, antes de começar a falar sobre esse texto, sobre a carta de Paulo aos Colossenses, eu queria fazer uma breve introdução e dizer que a cidade de Colossos era uma cidade que ela ficava próxima a outras duas cidades, Laodiceia e Herápolis. Essas três cidades elas eram banhadas pelo rio Lico, ou seja, eram cidades muito pujantes, cidades muito prósperas. Mas com o passar do tempo, várias catástrofes assolaram aquelas cidades. Laodiceia, por ser uma cidade mais pujante, mais rica, bem abastada, conseguiu se reerguer, se estruturar. Mas a cidade de Colossos nunca mais conseguiu se reestruturar e ficou sendo uma cidade que ninguém queria estar, uma cidade pequena, uma cidade de pouca relevância. Mas mesmo assim, Deus implantou uma igreja ali através do pastor daquela igreja que se chamava Epáfras. Epáfras ele foi um discípulo de Paulo, ele se converteu muito provavelmente com a pregação de Paulo lá em Éfeso, e ele se converte e ele implanta aquela igreja, a igreja de Colossos. Paulo ele nunca esteve em Colossos, nem antes e nem depois dessa carta. Mas o que impulsionou Paulo a escrever essa carta aos Colossenses? Irmãos, havia um ensinamento naquela época que estava bombardeando a igreja de Colossos. Várias heresias, falsos ensinamentos, doutrinas falsas. A igreja estava sendo tentada por essas várias falsas doutrinas que cercavam aquele povo. E essas doutrinas elas consistiam em várias ramificações. Uma delas dizia que a salvação ela vinha por meio do intelecto, ou seja, se você era uma pessoa muito inteligente, então muito provavelmente você foi predestinado para ser salvo. Mas se você não possuía nenhum intelecto, ou se você não era muito culto, muito provavelmente você não foi uma pessoa que foi escolhida por Deus para a salvação. Logo, você estava prestes a ser condenado. Então, havia um incentivo muito grande na busca pela intelectualização, para você ficar mais inteligente, porque a sua salvação dependia disso. Uma outra crença daquela época era o gnosticismo. O gnosticismo ele acreditava que a matéria, a carne, o corpo, era completamente má, porque veio descendentes de Adão, e aí o corpo ele é completamente mau. Mas o espírito ele é completamente bom. Logo, Jesus Cristo ele não poderia ser completamente homem e completamente Deus. Ou ele era Deus, ou ele era homem. Se ele fosse homem, ele não poderia ter o poder de divindade, ele não poderia ter o aspecto redentivo, ele não podia redimir a humanidade porque ele não era Deus. Mas em contrapartida, se ele fosse apenas Deus, ele não poderia encarnar, nascer de uma virgem e vir e morrer por todos os pecadores também, porque ele não era de carne e osso. Havia outra crença de que Jesus ele poderia ser uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição de Deus, mas não em carne e osso. É Deus se manifestando mais ou menos numa espécie de holograma. Né? Ali você vê a imagem de um homem, mas se você fosse colocar a mão em Jesus, sua mão transpassava, porque ali realmente não era carne e osso. Jesus ele não estava presente ali fisicamente, mas só de forma representativa. Então Epáfras ele procura Paulo e ele vai contar para Paulo e vai dizer: olha, Paulo, a igreja que outrora era uma igreja fiel, era uma igreja dedicada realmente no Evangelho de Cristo, é uma igreja que está tentada a seguir essas falsas doutrinas, essas heresias. E Paulo, observando isso, Paulo vai escrever a carta dos Colossenses, a carta aos Colossenses, para poder reanimar aqueles irmãos, para poder fazê-los lembrar de quem eles são em Cristo e qual que é o verdadeiro Evangelho. Paulo também escreveu outras cartas, como por exemplo a carta aos Éfesos, né? A carta dos Efésios, aos Efésios. E essa carta de Colossenses ela é considerada a irmã da carta dos Efésios, porque se a carta dos Efésios é uma exaltação à igreja, a exaltação do corpo de Cristo, é Paulo mostrando como que funciona o corpo de Cristo na sua essência,
A carta de Colossenses é a exaltação do cabeça da igreja, de Cristo. É onde Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, a autoridade de Cristo sobre a igreja. Então Paulo escreve essa carta para fazer aqueles irmãos voltarem à sua verdadeira identidade, quem eles realmente eram, e esquecer esses falsos ensinamentos. Então a exposição de hoje, após essa breve introdução, vai ser de Colossenses 1, do 1 ao 8, que diz o seguinte, já estou aqui com minha Bíblia aberta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele começa esse texto, essa carta, mostrando de onde que vem a sua autoridade. Então, a primeira coisa que aprendemos a respeito desse texto que nós lemos é que a autoridade das Escrituras, ela vem de Cristo. Olhe novamente o que Paulo diz no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Apóstolo Paulo está dizendo que a autoridade que ele tem, o apostolado dele, o chamado que ele tem, é por vontade de Cristo e que ele foi chamado pelo próprio Cristo. Então aquilo que ele vai dizer para aqueles irmãos de Colossos precisa ser bem aceito, porque ele não fala dele próprio. Não é a própria vontade dele. Paulo não está expressando-se de acordo com sua própria vontade, mas ele está passando uma mensagem que foi carimbada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, irmãos, olhem, recebam, porque o que eu falo, eu não falo de mim. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, irmãos, olhem, tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês vem da parte de Cristo. A primeira coisa que a gente aprende, como eu mencionei, é que a autoridade das Escrituras vem do próprio Cristo. Irmãos, a palavra de Deus ela é útil para nos exortar, para nos consolar, para nos trazer conforto, mas às vezes nós não achamos, infelizmente, a palavra de Deus essencial para que a gente tenha o consolo e a exortação que a gente precisa. A gente não acha que a palavra de Deus ela tem exclusividade para tratar no nosso coração. Muitas vezes nós vamos para cultos, procuramos eventos que tem aquele pregador, aquele profeta que fala CPF, que fala número de conta bancária, que revela o seu passado, que vai revelar o seu futuro. A gente não se detém, né? A gente não detém os nossos olhos, a gente não foca os nossos olhos na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática e a nossa única autoridade na nossa vida. É o próprio Cristo falando. Quando o apóstolo Paulo ele fala para esses irmãos de Colossos, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever esse texto, ele é um texto canônico, porque é o próprio Deus falando através da boca do apóstolo Paulo. Isso deveria bastar para nós cristãos. Tudo que nós precisamos na nossa vida com respeito ao nosso trabalho, às nossas finanças, à nossa vida espiritual, os pecados que precisamos abandonar, tudo isso está descrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela supre todas as nossas necessidades. Mas a segunda coisa que aprendemos com esse texto é que nós fomos chamados para ser separados. Versículo 2 ele vai dizer assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. No versículo 2, Paulo vai dizer a quem essa carta ela é endereçada. Ela é endereçada aos irmãos, aos santos e fiéis que estão em Colossos. Embora aquela igreja ela esteja enfrentando um turbilhão de falsas doutrinas, um turbilhão de afrontas, de heresias, mesmo assim o apóstolo Paulo diz, olha, essa carta é endereçada para vocês, santos e fiéis que estão em Colossos.
É como se o apóstolo Paulo ele estivesse querendo dizer que, olha, relembrem-se a identidade de vocês, lembrem-se quem vocês são santos, vocês são fiéis, vocês foram chamados para serem irrepreensíveis. Talvez aqueles irmãos eles estivessem cambaleando na sua fé e em dúvida do que deveriam seguir. Talvez eles estivessem pensando se realmente de fato Jesus era suficiente. E o apóstolo Paulo ele entra em contato com aqueles irmãos através dessa carta. Ele vai dizer: olha, irmãos, essa carta é endereçada a vocês, santos e fiéis. E ele dá graça e paz àqueles irmãos. E ele vai dizer: da parte de Deus, o nosso Pai. E Paulo vai dizer: Deus ele é nosso Pai, nós temos algo em comum. Nós vivemos no mesmo evangelho, nós vivemos no mesmo propósito, vocês são santos, vocês são fiéis, essa carta é endereçada a vocês. E eu falo isso aqui não é de mim mesmo, mas é a autoridade que Cristo me confere. São palavras do próprio Cristo, através da boca do apóstolo Paulo. Relembrando aqueles irmãos a sua verdadeira identidade em Deus, em Cristo. Isso muitas vezes nos falta. Às vezes somos cambaleantes na nossa fé porque nos falta a identidade de filhos, a identidade de santos e fiéis. Às vezes nós ficamos com a nossa fé comprometida quando vamos para as universidades ou então para algum emprego que as pessoas afrontam a nossa fé, que as pessoas vão falar conosco coisas que são contrárias ao evangelho e nós ficamos balanceados, ficamos tendenciosos a seguir aqueles conselhos, mas precisamos voltar às nossas origens, voltarmos ao primeiro amor, parar, analisar e pensar quem realmente eu sou em Cristo. Cristo nos chamou para ser santos, ser separados. E ser separado aqui não significa dizer que você vai sair do seu emprego, que você vai sair da sua faculdade, vai largar o seu curso. Mas é dizer simplesmente que você é luz, luz do mundo, sal da terra. Onde você chega, o mundo ganha sabor. Onde você chega, existe a claridade de Cristo, a luz de Cristo resplandece. E não o contrário, porque muitos de nós somos, ao invés de sermos influenciadores, somos influenciados. Então, quando nós chegamos num lugar de trevas, ao invés de a gente brilhar a luz de Cristo naquele lugar, nós acabamos absorvendo essas trevas e ficamos em trevas também. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês são santos, vocês são separados, vocês foram escolhidos para viver de forma exclusiva para o reino. Vocês vão continuar com suas amizades, com seus empregos, com as filosofias que existem no mundo, mas sabendo que vocês precisam influenciar e não serem influenciados. Vocês precisam ganhar esse povo para Cristo e não serem ganhados pelo mundo. Somos santos e somos separados para viver para o reino. É por isso que Cristo nos chamou. Foi com esse propósito que Cristo morreu na cruz. O propósito de Deus sempre foi nos fazer conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E esse é o propósito. E o apóstolo Paulo vai entrar em contato com esses irmãos e dizer: ei, acordem. É como se fosse um chacoalhão do apóstolo Paulo. Ele diz: vocês são santos, vocês são fiéis. E eu dou graça e paz a vocês da parte de Deus, que é nosso Pai. Eu sou irmão de vocês. Vivemos o mesmo propósito e precisamos caminhar juntos. Mas a terceira coisa que aprendemos com esse texto é que nós não devemos jamais desistir dos nossos irmãos. Aqueles irmãos, eles estavam cambaleantes na sua fé. Eles estavam lidando com uma situação muito difícil. E isso daí não é muito diferente dos nossos dias. Tem sido oferecido para nós vários tipos de menu, de opções, de degustações, de falsos evangelhos, de falsas doutrinas, de várias heresias. É um banquete que é posto, é uma mesa que é posta diante de nós. E isso é muito difícil. Hoje em dia nós conseguimos ver falsos profetas em tudo que é lugar, mensagem que não condiz com o evangelho de Cristo, que é Cristo crucificado. E aqueles irmãos estavam também passando por essas dificuldades, por essas aflições. Mas nós podemos aprender nesse versículo 3 que nós não devemos desistir dos nossos irmãos. Diz assim o versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Embora aqueles irmãos estivessem passando por essas aflições, o apóstolo Paulo colocava eles no centro das suas orações.
e dava graças a Deus por aqueles irmãos. Senhor, obrigado por aqueles irmãos da igreja de lá de Colossos. Os irmãos que estavam cambaleando na fé. E às vezes nós não temos essa paciência, né? Quando a gente vai pregar para um irmão, que o irmão é duro de coração, que realmente não amolece seu coração, não se volta para Cristo, a gente se chateia ainda dizer, eu entrego ele nas mãos de Deus, mas não vou falar mais nada, ele faz o que ele quiser da vida dele. Irmãos, nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, não desistir e dar graças a Deus por esses irmãos, porque temos ainda a oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas. Eles ainda estão respirando, nós ainda estamos respirando, então temos a oportunidade de pregar o evangelho. Enquanto há fôlego em nós, enquanto há fôlego nos nossos pulmões, devemos pregar esse evangelho a todas as pessoas. Ainda que essas pessoas elas insistam em não se converter, quem vai fazer o convencimento é o Espírito Santo. Mas o nosso dever é pregar o evangelho dessas pessoas e não desistir dos nossos irmãos. Aqueles irmãos, talvez, a princípio, eles não estivessem sendo um exemplo aqui por estarem balançados com essa falsa doutrina, mas o apóstolo Paulo dá graças a Deus e tenta chamar, alertá-los, né, fazê-los voltar à realidade de quem eles realmente eram em Cristo. Porque outrora essa igreja é uma igreja forte, firmada realmente no verdadeiro evangelho, naquilo que Epáfras, pastor daquela igreja, havia ensinado a eles. Mas agora essas falsas doutrinas estavam entrando na igreja. Eu não sei se em algum momento você já participou de uma igreja que realmente era fiel às escrituras, e de repente agora ela começa a pregar teologias da prosperidade, dizer que você vai ser abençoado, que você vai receber o carro do ano, a casa do ano, ou que você precisa participar de uma campanha dos milagres, que aí sim você vai receber o seu milagre. As mesas com vários cardápios está sendo posta diante de nós, para que a gente se alimente dessas comidas que vão estragar o nosso espírito. Mas precisamos nos voltar ao verdadeiro evangelho e entender que existem várias dessas pessoas que estão se banqueteando com essas falsas doutrinas, com esse falso evangelho, e é papel nosso, santos, separados e fiéis, de pregar esse evangelho e não desistir dos nossos irmãos, irmos até o fim, para que esses irmãos eles se convertam, eles se voltem para o evangelho de Cristo Jesus. Mas ainda em quarto lugar, o que nós aprendemos é que nós precisamos possuir as marcas de uma verdadeira igreja. Esses irmãos, eles possuíam as marcas de uma verdadeira igreja. E o apóstolo Paulo tenta lembrá-los: olhe, vocês possuem as marcas de uma verdadeira igreja. Vocês possuem os pontos cardeais de uma fé cristã genuína, que é a fé, a esperança e o amor. Então, voltem-se para o verdadeiro evangelho de Deus. Voltem-se para as verdadeiras escrituras, que é as escrituras que estão contidas na palavra de Deus. A pregação do evangelho genuíno, que é Cristo crucificado. Voltem-se, porque vocês possuem as marcas de uma verdadeira igreja, que é a fé, a esperança e o amor. Nós vamos achar isso no versículo 4 e versículo 5, que diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai destacar aqui é da fé deles, e o apóstolo Paulo vai dizer, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A fé daqueles irmãos, o apóstolo Paulo diz: irmãos, a sua fé ela é depositada em Cristo Jesus. É nisso que vocês precisam se apegar. A fé de vocês não está depositada no conhecimento que vocês possuem, no intelecto. Não está alicerçada em filosofias, em conhecimentos passageiros, mas a fé de vocês está em Jesus Cristo.
A fé de vocês está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, depois de dizer que aqueles irmãos eles eram santos, depois de dizer que aqueles irmãos eles eram fiéis, que eles eram separados, que eles eram seus irmãos em Cristo, o apóstolo Paulo agora vai dizer, olha, vocês possuem fé, a fé em Jesus Cristo. Então não há necessidade de ficarem cambaleando, flertando com várias outras doutrinas falsas que pregam coisas além do Evangelho. O Evangelho ele é suficiente e a fé de vocês está alicerçada em um só, que é Cristo Jesus. Às vezes nós temos também dificuldades de depositarmos a nossa fé em Cristo, porque achamos que a nossa suficiência, o nosso escape vem da nossa boa saúde, vem do nosso bom emprego, vem do nosso bom salário. Ou então, se eu não tenho um bom emprego, se eu não tenho um bom salário, eu preciso correr atrás dessas coisas desesperadamente, porque só isso vai me trazer a solução. Não. A nossa fé, ela precisa estar alicerçada em Cristo Jesus, porque a fé por si só ela não salva. A fé ela precisa estar direcionada para algo certo, algo correto. Não é a muita fé que salva, mas é a fé em Cristo Jesus. Não adianta você ter muita fé em você mesmo, em muita fé no homem, em apostar que você é o centro do coração de Deus. Não! Mas a nossa fé tem que estar em Cristo. Mas em segundo lugar, além da fé, eles possuem o amor. O apóstolo vai dizer ainda no versículo 4, o amor que tendes para com todos os santos. Aqueles irmãos, eles, além de possuir fé, eles amavam uns aos outros. Eles viviam em comunhão uns com os outros. Essa também é uma marca da verdadeira igreja. Esse também é um ponto cardeal da fé cristã. Não somente a fé, mas também o amor. Precisamos amar o nosso próximo. E o apóstolo Paulo diz, vocês têm fé, vocês também têm amor. E por último, vocês têm esperança. E a esperança que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui não é no sentido, não é um sinônimo de desejar. Porque eu posso chegar aqui e dizer assim, olha, eu espero que você fique rico esse ano. Mas na verdade o que eu estou querendo dizer é que eu estou desejando isso para você. De fato eu não estou esperando, porque eu sei que é muito difícil. Eu não espero isso, mas eu desejo. Então quando eu digo eu espero que você fique rico, eu espero que você fique rico mesmo, viu? Em outras palavras eu estou dizendo, olha, o meu desejo, a minha vontade é que realmente você fique. Agora se você vai ficar ou não, eu não sei, são outros 500. Mas não, esse esperar aqui do apóstolo Paulo é um esperar diferente. É a mesma coisa que você pegasse uma senha numa fila de um banco e você tá ali na certeza que a sua vez vai chegar, a sua hora vai chegar, não importa o que aconteça, não importa quando, vai chegar a sua hora. A esperança aqui, de fato, ela é um sinônimo de esperar, e aqueles irmãos aguardavam o reino dos céus. Essa também é uma marca de uma verdadeira igreja. A igreja verdadeira, ela aguarda o retorno de Cristo. E a nossa salvação e a nossa esperança, ela não está preservada pelas nossas próprias mãos, ela não está nas nossas forças, ela não está no nosso intelecto, na nossa inteligência, mas ela está preservada nos céus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5. Ele diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A nossa esperança de salvação não depende de nós, depende do próprio Deus. Se você advoga que é possível perder a salvação, hoje mesmo você já perdeu. Porque hoje mesmo você já pecou, hoje mesmo você já ofendeu o Espírito Santo, hoje mesmo você já se afastou do Pai. Mas glórias sejam dadas a Deus que a sua salvação ela é assegurada pelo próprio Deus. Deus ele não nos dá a responsabilidade de preservarmos pela nossa salvação, porque nós não temos poder para isso. Nós pecamos o tempo todo, mas é Deus que preserva a nossa salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, parem de correr atrás do vento. Parem de dar murro, parem de dar soco no ar, de querer buscar ser salvos pelos seus próprios méritos, através de conhecimento, através de vãs filosofias, quando a sua salvação ela já é preservada pelo próprio Deus. E essas são as marcas de uma verdadeira igreja, a fé, a esperança e o amor. Mas, em quinto lugar, o evangelho produz crescimento. Quando o apóstolo Paulo vai falar de evangelho e de crescimento, ele não está falando aqui de inchaço. Porque várias igrejas, você pode chegar em várias igrejas e ver cultos lotados, lotação máxima, e o evangelho de Cristo não está sendo pregado ali naquele lugar. Porque é a igreja inchada,
Não é igreja grande, crescimento verdadeiro, crescimento espiritual. Mas o crescimento que aqueles irmãos tiveram em Colossos foi um crescimento espiritual, porque eles estavam centrados no verdadeiro evangelho, e o apóstolo Paulo lembra disso. E nós vamos ver isso no versículo 6, que diz assim: a verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, o evangelho que chegou até vocês está crescendo, está se expandindo através de vocês, através da pregação do evangelho. Esse evangelho está sendo espalhado pelo mundo. O mundo todo já ouviu falar desse evangelho. É óbvio que o apóstolo Paulo aqui está usando a hipérbole, né? Que o mundo todo não havia ouvido ainda falar de Cristo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, muita gente já ouviu falar do evangelho de Deus por causa de vocês, meus irmãos. Ou seja, vocês estão frutificando, vocês estão produzindo frutos vindos do evangelho de Cristo. E esse fruto, esse crescimento, ele só veio, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6, a partir do momento que vocês entenderam a graça que vem de Deus na verdade. Ele vai dizer, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O evangelho é o evangelho de graça. Não é o evangelho de merecimento, porque nenhum de nós merece. Não é o evangelho de meritocracia. Eu consegui por minha própria força. Não, é o evangelho de graça. E esse evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer, ele cresceu, ele começou a crescer, ele frutificou, ele se expandiu. Quando vocês entenderam que o evangelho de Cristo é por meio da graça. Então não existe vãs filosofias, não existe falsas doutrinas que possa dar solução para vocês, porque tudo veio por meio da graça de Cristo Jesus. E a partir do momento que vocês entenderam que a salvação de vocês e o evangelho de Cristo foi pregado por meio do mérito de outro, daquele que foi crucificado no madeiro, esse evangelho ele começou a ser frutificado, a produzir crescimento de fato espiritual. Às vezes a gente acha que estamos mais perto de Deus porque estamos no louvor da nossa igreja, ou então eu pertenço à equipe de diaconato, ou estou sempre lá nas reuniões, o meu voto é o voto de Minerva, eu sempre decido as coisas na igreja, então eu estou muito perto de Deus. Não, irmãos. O maior do reino de Deus é aquele que se faz servo. É aquele que olha para o seu chamado e diz, poxa, eu canto muito bem, graças somente a Deus. Nossa, eu tenho o dom aqui da contabilidade, eu faço parte da tesouraria da igreja. Glória somente seja dadas a Deus, porque por mim mesmo eu não sou capaz. Esse é o evangelho da graça. Não merecíamos a salvação, mas Deus nos deu, mesmo sem merecer. Ele não olhou para a terra e ele disse, olha, fulano de tal é tão bonzinho, é tão inteligente, vou dar a salvação para ele. Não, ele olhou para a terra e viu um monte de gente indigna, um monte de gente imerecedora, mesmo assim, ele depositou em nós a sua salvação. Esse é o evangelho que produziu frutos na igreja de Colossos. Esse é o evangelho que produziu crescimento na igreja de Colossos. Esse é o evangelho que produz crescimento nas nossas igrejas até hoje. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Em sexto lugar, o versículo 7, ele vai nos mostrar que nós devemos reconhecer aqueles que pregam a verdadeira mensagem do evangelho. Mas como conhecer essas pessoas que pregam a verdadeira mensagem do evangelho se nós não entendermos qual de fato é o evangelho de Cristo? O evangelho que mostra Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo que nos comprou por sua própria graça, Cristo que é o vencedor de fato. Nós não somos vencedores de nada, Cristo é o vencedor, porque Ele morreu por nós, Ele venceu a morte, Ele venceu o nosso pecado, Ele levou tudo numa cruz. Nós precisamos entender isso, e após entendermos isso, aí sim nós conseguimos ter a capacidade de entender quem de fato prega o verdadeiro evangelho. O versículo 7 ele vai dizer, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo.
Primeiro o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos de santos e fiéis. E depois ele vai dizer, vocês também foram instruídos por alguém que é fiel ao evangelho. O pastor de vocês, o pastor Epáfras. Vocês precisam entender que tudo que foi ensinado por Epáfras, tudo aquilo que firmou o seu alicerce da igreja de Colossos, é o evangelho genuíno de Cristo. Então vocês precisam entender que aquilo que Epáfras ensinou para vocês, de fato é para ser aplicado, é para ser vivido. Nos nossos dias, irmãos, nós temos muitos pregadores, muitos pastores que nos levam um evangelho light, um evangelho egocêntrico, que apenas tem o intuito de fazer a gente se sentir bem e ganhar likes. Que vai dizer que o nosso pecado é fruto de algum distúrbio mental, é fruto de porque você tem autismo, porque você tem isso, porque você tem todas as siglas, TDAH e seja lá o que for. Então o seu pecado hoje em dia ele é justificado. Um evangelho de autoajuda, mas o evangelho de Cristo que o apóstolo Paulo está dizendo não é um evangelho de autoajuda, é um evangelho da ajuda que vem do alto, que vem de Deus para as nossas vidas. É um evangelho de cruz. Não é um evangelho que diz que hoje você vai acordar e que quando você for fazer suas atividades você será bem sucedido. Não é esse evangelho. É o evangelho que diz que quando você se acordar, você já acordou com luta. Porque todo dia o cristão luta, todo dia o devorador tenta nos tragar como um leão. Todo dia sabemos, temos a certeza e a convicção que o mundo nos odeia, que o mundo quer nos matar, nos tirar do foco da palavra de Deus, do centro do evangelho. E nós precisamos aprender a distinguir quem é que é o lobo na pele das ovelhas que está trazendo algumas mensagens, porque muitas igrejas têm o púlpito aberto para qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de pregação, achando que porque a pessoa está com um paletó e tem muitos seguidores na rede social, essa pessoa prega genuinamente a palavra de Deus, mas não. Essas pessoas elas têm que ser confrontadas com isso aqui, com a palavra de Deus. E tudo aquilo que for pregado, que seja fora dessa palavra, precisa ser considerado maldito, anátema e filhos de Satanás. É isso que a palavra nos ensina. Precisamos identificar quem são os verdadeiros profetas de Deus, que falam de fato que estão na palavra de Deus, que abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, expõe a palavra de Deus, explica a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus na vida dos cristãos, na vida dos irmãos. E por fim, o apóstolo Paulo vai dizer que todo esse amor que a igreja de Colossos passou a desenvolver é um amor que vem do Espírito. No versículo 8 ele vai falar, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras chegou para Paulo e disse, Paulo, a igreja de Colossos está enfrentando todas essas dificuldades, mas é uma igreja que ama, é a igreja que vive o amor realmente do Espírito Santo, o amor de Deus, o amor altruísta. O que é o amor que vem de Deus? O amor que não visa nada em troca. Você não ama visando os seus interesses, você não ama esperando receber algo. Ah, eu vou dar isso aqui porque lá na frente fulano de tal vai também me beneficiar. Não, é o amor genuíno, o amor que vem de Deus, o amor que reflete o próprio Deus, porque Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero fazer a aplicação dessa palavra, dessa meditação que foi feita hoje. Espero que a gente consiga fazer uma série nesse capítulo nesse livro de Colossenses, que é um livro muito curto, né? Um livro de 5 capítulos apenas. Mas a aplicação de tudo isso que nós vimos hoje é que precisamos entender quem somos em Cristo. Qual é a nossa identidade em Cristo? Para que Cristo nos chamou? Para que Cristo nos predestinou? Por que Cristo quer nos usar? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Precisamos deixar de flertar com todo tipo de vã doutrina, de vã sutileza e focarmos no Evangelho de Cristo. Porque às vezes estamos sendo mais do mesmo. O mundo não olha para nós e enxerga algo que seja diferente. Nós não estamos trazendo sabor, não estamos sendo sal, não estamos trazendo a claridade e o brilho de Cristo, não estamos sendo luz. E o mundo já está farto de si próprio. O mundo não precisa que a igreja ela comece a absorver coisas mundanas para trazer as pessoas de fora, não, porque eles já estão fartos disso. O que eles precisam de fato é de uma
quebra radical de paradigmas. É que eles entrem na igreja e eles digam, nossa, isso aqui é tudo completamente diferente do que eu já experimentei. É para isso que Cristo nos chama, para sermos santos, fiéis, irrepreensíveis e pregadores do verdadeiro Evangelho de Deus.